Acharam, gente? Êxodo é um livro difícil de encontrar porque fica perto do final da Bíblia já, né? É o penúltimo livro lá. É assim? Não? E se a Bíblia estiver emborcada, cabeça para baixo, virada ao contrário? E aí agora? Então, versículo 22, irmãos, diz assim para a gente, ó. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Seul, do Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam quem, gente? Água. Dá uma paradinha aqui, irmãos. O povo de Deus aqui, eles tinham passado o Mar Vermelho, e aí estavam ali as margens do Mar Vermelho, já do outro lado, após ter atravessado o mar, após o mar engolir todo o exército lá do faraó, eles agora estavam do outro lado lá. E aí Moisés aqui agora conduz o povo na direção de Deus pelo deserto, e sai na direção que Deus deu para ele. O que é que acontece aqui, irmãos? Eles caminharam por 3 dias, irmãos, e 3 dias as pessoas sem beberem o quê? Água. Ou seja, algumas pessoas já estavam no limite. Pastor, como assim? A pessoa ela consegue viver até semanas sem o alimento físico. A pessoa consegue ficar até semanas sem beber o alimento físico, sem comer a comida sólida, né? O feijão, a farinha, a carne. Ela consegue ficar mais tempo sem comer. Fica até semanas sem comer. Mas a água, irmãos, o corpo humano, ele só consegue ficar no máximo de 3, 4, não estourando 5 dias. A depender da condição física da pessoa, da capacidade de cada um. Tem pessoas que chegam 4 dias e tem pessoas que vão chegar até 5 dias sem beber. Após isso aí a pessoa já entra no estado de perigo, de risco. Mas tem pessoas que só conseguem chegar o quê? 3 dias. Então, para muitos ali dos israelitas já estava no quê? No limite. Talvez tivesse alguém ali que conseguisse chegar ali 4, 5 dias. E eles caminharam ali, irmãos. E aí agora eles chegam em um determinado lugar. O que diz aqui agora? Aqui, ó. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber quem, gente? As águas de Mara, porque eram o que, pessoal? Amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Então eles vêm caminhando já no seu limite e chega agora em um local que eles avistam quem? A água. Então quando eles avistam a água, certamente o que acontece, pessoal? Se animaram, né? Se alegraram. Estamos com sede, agora temos a água, vamos saciar nossa sede e vai ficar todo mundo tranquilo. Só que quando eles chegam para tomar da água, a água está o que, pessoal? Amarga. Ou seja, a água estava inapropriada para o consumo. Não se podia beber. Traz isso aqui para a sua vida em determinadas situações. Você sabe que o homem, para tudo, ele tem um limite. Sim ou não? E quando você chega no seu limite, aí você tem que tomar uma certa. É ou não é verdade? Sim ou não? Você vai dando ousadia para aquele filho. E vai ali, levando o negócio, como diz o povo antigo, no banho Maria. É assim ou não é? Você vai ter paciência. Vai ter paciência. E aquele filho, aquela filha vai o que ali? Como diz o povo assim, se aproveitando da sua. Mas quando o seu limite estoura, o que é que acontece? Quando o limite do pai e da mãe estoura? Pessoal,
Você que é mais antigo aí, como é que seu pai fazia? Hã? Como é que era? Mas primeiro ele dava aviso, não dava? Dava ou não dava aviso? Dava. Lá em casa, a mãe, ela tinha uma musiquinha que ela cantava. Tinha musiquinha lá em casa. Quando a gente ouvia ela cantar aquela música aí, deu ruim para alguém aí. Ela era cantar a musiquinha e já falava, menino, deu ruim para alguém aí. E os pais antigos já tinham um negócio. Ele ia bater em um, se eu estivesse perto, aperta todo mundo. Eu estou apanhando por quê? Porque está perto. Para não mangar do outro. Então quer dizer, pessoal, quando você chega em um limite, você tem determinado o quê? Atitude. Então o pessoal já está num limite ali, irmãos, cansados, 3 dias caminhando sem beber água, imagine, no deserto, o sol escaldante, uma temperatura que durante o dia ela chega lá em cima, à noite ela cai de vez, e o pessoal agora chegou ao limite deles ali, sem tomar água. Quando eles chegam num local que encontram agora a água está o que, pessoal? Estragada, amarga. Então a gente tem que também ter cuidado com o tipo de água que nós estamos o quê? Bebendo. Cuidado com o tipo de água que você está bebendo. Aí a Bíblia diz aqui agora, pessoal, vamos lá. Aqui, ó. E o povo murmurou contra quem? Moisés, dizendo: que havemos de beber? O pessoal começou a murmurar. Começou a questionar. O que é murmurar, gente? Murmurar é quando a pessoa ela entra no estado de insatisfação. Aí a pessoa muitas vezes começa a sussurrar em tom baixo. É assim ou não é? Lembra? O pai falava com você: menino, vai comprar o pão, vá na venda ali comprar o açúcar. Aí você estava no melhor da brincadeira, não é assim? Estava no melhor da brincadeira, o menino com a gude ou com a bola, e a menina com quem? Com a bonequinha. Aí tinha que parar a brincadeira para ir aonde? Aí como é que muitos saíam aqui? Como é que pode? Não fala para pai e mãe ouvir não, que pai e mãe se ouvisse, era assim ou não era? Aí saía como? Tudo eu, só tem eu. O quê? Na hora da minha brincadeira. E sai falando ali, remugando. Quando tem um outro coleguinha, aí sai reclamando com o coleguinha. E tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Tem gente que é o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando, o tempo todo insatisfeito com alguma coisa. E quando você está insatisfeito com alguma coisa, irmão, o maior prejudicado é a própria pessoa. O maior prejudicado é a própria pessoa. Ao invés de ficar pelos cantos murmurando, reclamando, busca dar uma solução. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Então o povo ali começou a murmurar. E o pior, começou a se levantar contra quem? E quem era Moisés? O líder? Ou seja, irmãos, Deus estava usando ali, mas porque algo não agradou aquele povo começou o quê? E tem gente na igreja assim, pessoal. Tem gente que Deus está usando o líder deles, espiritual, e ele está o quê? Insatisfeito. E o pior, se deixa ser usado pelo diabo. Por quê, pastor? Porque ainda começa a contaminar outros. Se deixa ser levado pelo espírito do Absalão, filho de Davi, ficar na porta do palácio tramando contra o pai. Gente, precisamos ter cuidado com isso. Você está insatisfeito com alguma coisa?
A receita está lá em Hebreus. O que, pastor? Olhando para Jesus, que é o quê? Você está insatisfeito com o seu líder espiritual? Porque, querendo ou não, é o seu líder espiritual. Está insatisfeito com ele? Ah, pastor, eu estou insatisfeito. Então, ore. A Bíblia diz para a gente: orai pelos vossos o quê? Pastores. Mas é mais fácil muitas vezes tirar o quê? É mais fácil arrumar um badoque e ficar o quê? Só apedrejando, não é assim? Sim ou não? É mais fácil. Mas na hora de orar, às vezes a pessoa não ora. Deus é o servo do Senhor, o Senhor colocou na nossa liderança. Ô Pai, dê a ele a direção para guiar a gente. Dê a ele a direção para que ele possa nos... Mas começaram o quê? A murmurar. Quando tudo estava bem, aí eu acredito que ficava ali ninguém abraçando Moisés, tapando as costas, e tal, aquela coisa toda, aquela... Quando não era o que eles queriam, e a pessoa muitas vezes é assim, irmãos. Quando está sendo algo que nos agrada, está tudo o quê? Glória a Deus. Agora, quando sai algo do meu controle, quando algo me desagrada, eu começo o quê? A murmurar. Agora, quando eu murmuro, eu estou fazendo a vontade de Deus? Não estou. Palavra de Deus fala para a gente em carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2. É assim: deixando, pois, aí de 5 qualidades para a gente, ó. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo o fingimento, toda o que? Inveja e... Olha ela aqui. E Deus está dizendo, deixa. E está o povo reclamando. Só que quando eu murmuro, tipo do meu líder espiritual, eu estou murmurando contra quem? Contra Deus. Eu estou insatisfeito com o meu líder, eu estou insatisfeito com Deus. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Orar, pedir a Deus a direção. Deus, abençoa lá. Porque da mesma forma, o líder ele vai interceder por quem? Por vocês, pelo povo. Aí a pessoa não busca, não ora, só murmura, só reclama. E quando a pessoa está murmurando e reclamando, o problema é resolvido? Não. A diferença é que a maioria dos líderes, dificilmente ele vai ficar trocando boca com... Dificilmente. Vai lá que uma vez ou outra alguém consiga tirar a paz do líder mesmo, e ele até discuta. Mas nós, preferimos muitas vezes baixar a cabeça e ignorar aquilo ali. Preferimos fazer isso. E eu até para repreender certas pessoas, às vezes eu até prefiro chamar no escritório e repreender no escritório. De vez em quando eu dou as broncas aqui para poder a pessoa parar de dormir no salão, de conversar. Às vezes quando mas quando é algo diferente, eu até chamo lá dentro eu reclamo. E falo. E o senhor pode, pastor? Pode. Se é para o bem da pessoa, posso. E tenho respaldo bíblico para isso. Entendeu? Mas dificilmente você não vai ver a gente ficar discutindo, batendo boca com a pessoa. Por quê? Porque a postura é diferente. A gente vai orar, buscar em Deus a direção para resolver o problema. Foi o que Moisés fez aqui, ó. Olha lá. Moisés discutiu com eles. Moisés brigou com eles. Pessoal, o que foi que aconteceu aqui? E ele clamou a quem?
Ele quem aqui? Moisés. Ó. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou o que, pessoal? Um lenho, que o lançou onde? Nas águas. E as águas se tornaram doce. Ali deu estatutos e uma ordenança a quem? Ali, e os provou. Amém, pessoal? Então Moisés, em vez de questionar, de discutir com aqueles que estavam murmurando, reclamando, Moisés orou a Deus, irmãos. E quando Moisés ora a Deus, aí Deus mostra para Moisés quem? Um lenho. Um lenho. Moisés vai lá, pega esse lenho e lança agora onde? Nas águas. E quando esse lenho é lançado nas águas, esse lenho aqui, ele resolveu ou não o problema? Hã? Resolveu. Ó, as águas que eram amargas se tornaram o quê? Doces. Então vamos aqui, pessoal. Essas águas aqui, ela vem para a gente com de algumas formas, como pastor. Essas águas aqui podem ser determinadas situações em nossas vidas. Tem situações na nossa vida que é como se tivesse amargo para a gente. Sim ou não? A única coisa que eu vejo o pessoal dizer que é amargo, que gosta de comer o amargo, é o tal do jiló, não é assim? Não é isso? Eu não como aquele troço, por quê? Porque é amargo. Não desce, irmão. Não desce. De vez em quando eu até tento tomar um pouquinho de café amargo, mas não consegue. O negócio entra mesmo. Então, quando se fala em amargo, se fala em algo que é o quê? Tem situações na sua vida que está te deixando o quê? Amargo. E esse amargo da situação te deixa muitas vezes irritado, nervoso, te deixa triste, abatido. Sim ou não? Porque aquilo está te trazendo uma insatisfação. Então você imagine a pessoa que gosta de estar tudo certinho e de repente ela se vê endividada. Aquela dívida ele traz o amargo para a pessoa ou não traz? Sim ou não? E o pior, muitas vezes ela socorre aos outros, e quando é na vez dela, ela não acha ninguém para o quê? E até ela conseguir resolver aquela situação ali, né? Complica. Então, esse amargo é situações que podem vir no financeiro, é situações que podem vir no dia a dia com alguém que te decepciona. Acontece isso ou não? Às vezes você tem lá um colega de trabalho que você até gosta da pessoa lá, né? Da amizade dele. Tem um vizinho, tem aquele parente lá. E aí, meu amigo, surge algo ali e de repente você se decepciona com aquela pessoa. Aí você fica, rapaz, eu me decepcionei. Ou seja, aquilo ali se tornou algo amargo na sua vida. É assim ou não é, pessoal? Algo amargo. Às vezes é dentro de casa, né? Marido, esposa, pai, filhos. Situações que causam tristeza. Sim ou não, gente? Você imagine o filho dentro de casa entrar, sair, comer, beber e não falar com o pai nem com a mãe, gente. Como
Como é que vive desse jeito? Como é que vive desse jeito? Pastor, e acontece isso? Acontece. Já conheci casos assim, de filhos que não se davam bem com o pai, não queria meia com o pai, não queria meia com a mãe. Aí eu pergunto para você, como é que fica o coração desse pai e dessa mãe? Hã? Será que esse filho, esse pai, essa mãe não vive na amargura? Vive ou não vive? Então tem muitas situações em nossas vidas que traz para a pessoa amargura, que causa tristeza. Quantas pessoas aí não dizem que morrem até de decepção? Morreu por decepção. Não suportou a situação, não suportou aquele problema. Então essas águas aqui amargas pode ser aquela situação em que talvez alguém aqui se encontre nesse momento, que está causando para a pessoa uma arma, e a pessoa diz assim: eu até já perdi o prazer de quê? De viver. Porque por mais difícil que as coisas estão, gente, a pessoa dizer que perdeu o prazer de viver é complicado. Sim ou não, gente? Eu cresci lá na minha região ouvindo as pessoas mais velhas dizer assim: se morrer for um descanso, eu quero viver cansado. Eu cansei de ouvir isso. Ou seja, a pessoa está querendo dizer o quê? Que se o descanso for morrer, alguém quer morrer aí? Para descansar? Hã? Quer não, gente? Quiser, eu já faço aqui já. Não sou padre não, mas já faço a extremoção. Já faço a oração do passa dessa. Então, observe a que ponto a pessoa chega. Perde o prazer de viver. Então, tem situações na vida que é essa água amarga aqui para você, pessoal. Amém? Mas essa água amarga também aqui pode ser um sentimento, pode ser o ensinamento que a pessoa está tendo, que vai trazer para ela uma consequência ruim. Então você tem que também buscar qual é a fonte que eu estou pegando a água para beber. Cuidado, pessoal. Dado que nós temos visto muitas coisas aí acontecendo, são muitas as situações que estão tendo esses últimos dias, e você precisa estar atento. Mas essa aqui, ó, diz aqui, ó, essa água aqui também, ela é a palavra de quem? De Deus. A Bíblia diz aqui que quando o povo estava murmurando, reclamando, questionando, ó a direção, o líder se colocou na posição de quê? De homem de quê? E foi orar. E é essa a atitude da pessoa de Deus. Vai orar. Não estou gostando da situação não, o negócio para mim não está bom não, então eu vou começar o quê? A orar. Eu vou orar. Deus, isso aqui é assim, assim, e tal, e tal, e tal. Ó, Isaías diz para a gente: entremos em juízo que juntamente mostra as tuas razões, ou seja, mostra o teu motivo. Qual é o motivo que você tem? Chega lá agora diante de Deus: Deus, a minha situação aqui é essa, o problema é esse, Pai, me ajuda nisso aqui agora. Faz esse amargo aqui se tornar doce. Isso aqui que está sendo um amargo na minha vida, faz ele se transformar em doce. E você começa a buscar em Deus, irmãos. Deus vai sempre mostrar a direção.
Deus vai sempre mostrar a solução. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando até ser dia o quê? Perfeito. Então, quem é acostumado aqui a ver o dia amanhecer, sabe que em determinada horário da madrugada o sol começa a despontar. Agora nós estamos num período que o dia fica mais curto, não é assim? O dia fica mais curto agora. Por quê, pastor? O dia amanhece mais tarde e anoitece mais cedo. Não é assim? É assim ou não é? Pode observar. Então, você vai ver que 5:30 da manhã ainda está o quê? Está escuro. Aí dali para frente começa o quê? Mas tem época do ano que quando dá 4 horas, 4:30 já está o quê? Está claro. Pastor, 4:30 da manhã, tem época que já está claro. Tem época que quando dá 5 horas, 5:30, o sol já está queimando no céu. Já está queimando. Então o que acontece aqui, irmãos? Você está ali observando, você vê o sol começa a brilhar, aquela flechinha começa a sair lá na ponta. Aí você percebe, o dia está começando o quê? Clarear, não é assim? Aí vai clareando, vai abrindo. Quando pensa que não, está tudo o quê? É a luz da aurora, ó. Começa a ir ali devagarzinho, até o quê? Ao justo nasce luz onde? Nas trevas. Aquilo que está treva, está tenebroso, está tudo escuro, ó, aparece uma luzinha lá. Aí quando a pessoa vê a luzinha ali, ela entende o quê? Ei, ali tem uma saída para mim. Ali tem uma saída. Então quando a pessoa busca a Deus, ora, eu tenho sempre falar isso aqui, precisamos ser mais de oração. Precisamos ser mais de oração. A pessoa começa a orar, aí Deus começa a mostrar o que, pessoal? Foi aqui, ó. Moisés começou a clamar, enquanto os outros estavam lá murmurando, reclamando. Aí Moisés aqui se coloca o que? Vou discutir, vou bater boca? Vou questionar? Eu vou agora simplesmente orar. Vou orar. Ele não parou para bater boca com ninguém. Ah, você está falando mal de mim, está me criticando, não sei o que. Não, ele foi orar. Quando ele vai orar, Deus mostrou para ele o que? O lenho. Então, esse lenho aqui significa quem, gente? Hã? Esse lenho aqui representa quem? João capítulo 15, versículo 1, está escrito o que lá? Eu sou a videira. Então esse lenho aqui representa Jesus. E quando Jesus chega na vida de qualquer pessoa, faz o amargo se tornar o quê? Doce. Faz o amargo se tornar. Pastor, e por que a pessoa muitas vezes não está vivendo isso? Porque a pessoa não está buscando Jesus. Infelizmente tem pessoas nas igrejas que estão buscando status, que estão querendo oportunidades, que estão querendo se apresentar para o povo em determinada posição, para que as pessoas vejam ela em determinada posição, e não estão buscando quem? Jesus. Quando a pessoa acha Jesus, encontra Jesus, o amargo se torna doce. A pessoa encontrou Jesus, ele diz, ó, eu sou. Tem pessoas que estão buscando a videira falsa. E a videira falsa não vai resolver para você problema.
mas a videira verdadeira é Jesus. E Deus fala para a gente, a palavra do Senhor diz para a gente em Apocalipse: eis que diante de ti eu coloco uma porta, o quê? Essa porta é Jesus, irmão. Aí ele vem cá, João, e fala: eu sou a porta. Aquele que o quê? E a pessoa está esperando o quê para entrar na porta, que é Jesus? Aí fica dando ouvido a um, dando ouvido a outro, fica murmurando, reclamando, questionando, e a vida não está o quê? Melhorando. Está o tempo todo tomando, vivendo do amargo, não tem nada doce. Não, pessoal, vamos mudar nossa visão. Espera aí, eu tenho que ter esse lenho comigo, que é a verdadeira o quê? Verdadeira. Esse lenho vai fazer as águas se tornarem o quê? Doce. Eu não estou preocupado se A ou B vai me reconhecer, se A ou B vai me elogiar, se, o que é que as pessoas vão, como vão me ver. Não, eu tenho que me preocupar é como é que eu vou estar diante de quem? Jesus está comigo? Se Cristo está comigo, pronto, acabou. Cristo estando comigo, o resto, daí para frente agora, eu vejo tudo. Por quê? Ó, Moisés orou, Deus respondeu para ele. Ei, ó o lenho ali. Ele pegou o lenho e lançou onde? Mudou ou não mudou a situação? Quando Jesus entra de fato e de verdade na vida da pessoa, a vida da pessoa muda. Você não tem que ser daquele que, eu estou na igreja tal. Porque nem todo mundo que está na igreja está em Jesus. Nem todos que estão na igreja estão em Jesus. Isso é uma verdade que nós temos que o quê? Falar. Quando a pessoa está em Jesus, aí você começa a perceber, a ver. Então você tem que estar em Jesus. Jesus, ele é a fonte da água viva. Essa água aqui agora, doce, a água doce agora, é a palavra de quem? E a palavra de Deus, quando ela vem para a nossa vida, transforma ou não transforma? Muda, transforma, direciona. Então você tem que desejar ter esse lenho contigo. Não ficar aí atrás de aparecer, de estar, ficar o tempo todo murmurando, reclamando, não. Espera aí, a Bíblia diz que eu sou o sal. Tem que ter um tempero em mim diferente aqui. Eu sou a luz de quem? Tem que ter um brilho diferente em mim. Eu tenho que ter esse lenho aqui, ó, que lançou nas águas, e as águas ficaram doces. Eu tenho que ter esse lenho comigo, porque as águas que eu vivo aqui, as situações que eu passar, pode até estar amarga, mas vai se tornar o quê? Em doces. Então que você pare e analise isso, gente. Em vez de ficar muitas vezes murmurando, questionando, reclamando, deixando o descontentamento, a insubordinação. E nesses últimos dias está assim, tem um bocado de gente na igreja que tem sido insubordinada, reclama de tudo, está descontente. E tem aquele que fala assim: eu vou até orar para esse pastor ir embora. Ora, se Deus vai ouvir sua oração, eu não sei. É ou não é verdade? Agora, a pessoa muitas vezes ora para Deus tirar aquele pastor. Aí o pastor vai para um lugar melhor.
E ela fica como? Aí todos que entram, ela reclama. Aí eu pergunto, o problema está nos pastores ou na pessoa? Ô gente, questão da visão. A pessoa não pegou o lenho, tira a murmuração, tira essa coisa aí que só vai te destruir, só vai te acabar. Pega o lenho que é Jesus. Esse vai transformar a sua vida, esse vai fazer a coisa acontecer, vai fazer mudar. Amém, pessoal? Então que você pegue essa mensagem aí e coloca no teu coração. E toma posse da sua vitória. Diga graças a Deus.